Paz, Cris. Tá me ouvindo bem aí? Oi, Vanessa. Na paz. Oi, Nádia. Na paz. Oi, Eli. Estão me ouvindo bem? Tá, Cris? Legal. A imagem, tirando, né? A imagem tá boa. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Isso. Oi, Kelly, Eli. Tudo bem com vocês? Muito bem. Olha aí. Oi, Val, a paz do Senhor. Legal. Eu vou pedir que qualquer probleminha aí vocês deem um toquinho, tá bom? Salu, irmã Tereza, tudo bem? Oi, Isabel. Sandra, ok? Aldenir, legal. Pastor Walter, Deli. Irmã Cida, a paz do Senhor, irmã Cida. Irmã Rosa, se estiver assistindo, irmã Júlia. Olha, eu fiz uma listinha aqui. Eu vou mandar um abraço. Espera aí que eu já volto aí. Pronto. Olha aqui. Irmã Júlia, irmã Rosa, irmã Geralda, Miquelina, irmã Maria Conceição, a irmã Maria, a mãe da Roseli, Vicentina, Inácio, Elisa, Zé, não é? Irmã Cleide, irmã Cida, Sabino, né? Meu pai, minha mãe e meu pai, Tite, Arlete, irmã Luzia, irmã França, Biga, Domingos, né? Ivone, a Sônia e o Dedé, Dirce, irmã Lourdes, irmão Antônio, irmã Maria das Graças, irmão Vicente, né? Pastor Walter e Adeli, Raquel, a Lenice, a Dija, Consola, irmã Ângela, irmã Rosinha, Rosinha 1, Rosinha 2, Heloísa, né? A irmã Terezinha, o Eli e a esposa, né? A irmã Alaide, a irmã Maria Santana, né? José Luiz, Leni. Olha, esses irmãos aqui, irmã Sônia, né? É uma lista. Eu não sei se tem algum idoso aí me assistindo e eu acabei esquecendo, né? Mas eu quero mandar um abraço a todos esses idosos aqui. Tem 53, 55. Isso. Os nossos irmãos aí mais idosos, né? Um grande abraço e são irmãos que a gente ama bastante, né? E se eu esqueci aí, vocês podem colocar, me ajudem aí, eu vou compor nessa lista de maneira mais completa, né? Ok, irmãos, é uma alegria estar hoje com vocês de novo, não é? E eu quero, nessa noite, eu quero ir um pouquinho para frente, dentro daquele tema que a gente se propôs a falar, não é? Que é do tabernáculo. Hoje eu gostaria de falar
Salu, você também está na lista dos 60, né? Salu e a Cida, olha aí, eles parecem tão novinhos, né? E estão na lista aqui, um abraço para vocês também. Aí, Fernandes, Deus abençoe, viu? Saudade de você. A Ruth, eu não sei, coloquei a Ruth aqui? Acho que eu não coloquei a Ruth, hein? Ruth, você já passou dos 60? Olha aí, ó. A Ruth. Zé Marques e Elisa. Tava aqui, eu acho que eu pulei aqui, ó. Aqui, Elisa, Zé, tá certo. Pastor José Maria, esposa, né? Inácio. Então aqui, ó. Deve ter outros irmãos que eu acabei esquecendo aqui, porque eu não puxei pela lista da igreja ali, né? Tá certo? Oi, Milena Paz. Irmãos, vamos orar? E depois a gente vai dar continuidade ao tabernáculo, tá certo? Senhor Deus, queremos te agradecer por este dia, por mais uma quarta-feira. Te louvamos porque o Senhor tem estado conosco em todo o tempo, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Te agradeço tanto, Senhor, por tua bondade, porque o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Nós te louvamos, te exaltamos, erguemos bem alto o teu nome, Senhor. Te bendizemos nesta noite, te glorificamos em nome do Senhor Jesus. Pedimos que este tempo que vamos passar aqui, eu e os meus irmãos, em torno da tua palavra, o Senhor possa confirmar em nossos corações as verdades das Escrituras. Senhor, nos leva a um degrau a mais no conhecimento da tua palavra. Mas não seja só um conhecimento, não seja mais uma informação simplesmente. Senhor, que este conhecimento nos leve a uma intimidade maior com o Senhor, a uma responsabilidade maior com aqueles que ainda não te conhecem, que isso influencie o nosso culto, a nossa vida pessoal, que isso venha trazer algum fruto dentro da nossa família e para com o próximo também. Nos ajuda neste momento, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Ok, irmãos. Olha aí, tio Luiz está assistindo, pastor Luiz Padoan. Ô tio, obrigado pela companhia. Que legal. Serginho não falta, né, Serginho? Você é uma bênção, você é um menino de ouro, como diz a sua mãe, né? Muito obrigado pela companhia também. Irmãos, sem mais delongas, essa noite eu me propus a falar sobre uma segunda peça do tabernáculo, que é o altar de incenso. Esse registro assim com maiores detalhes está no livro de Êxodo, no capítulo 30. Simvaldo, como eu pude me esquecer de você e da Isildinha, hein? Vocês também já passaram os 60. Poxa vida. Isildinha aqui, ó. Legal. Um abraço. Então, irmãos, a gente vai detalhar um pouquinho sobre esta peça do santuário, né, chamada altar de incenso. Na Bíblia, ele recebe vários nomes, né? No capítulo 30 de Êxodo, é que a gente vai ver os melhores, né, e maiores detalhes a respeito do altar de incenso. Na construção toda, nós vemos duas peças
que são chamadas de altar. Então, esse aqui é o altar de incenso, e fora da tenda havia o altar do holocausto, o altar do sacrifício também, né? Mas esse altar do incenso, ele recebe vários nomes, eu não vou dar tantos versículos assim, mas ele é chamado de altar do incenso, altar de ouro para o incenso, altar de ouro diante do trono, altar que pertencia ao santuário interno, altar que está perante o Senhor, o altar de madeira de acácia para queimar incenso, não é? Isso a gente vai ver no versículo 1 do capítulo 30 de Êxodo. E altar de incenso aromático que está perante o Senhor. Olha que interessante, então, todos os textos, com exceção de um, estão no Antigo Testamento. A gente só encontra a menção do altar de incenso em Apocalipse, capítulo 8, no versículo 3. Mas esse altar de ouro diante do trono, isso é uma visão que João tem. Isso já é no céu, não é? E João vê lá. Vocês se recordam que no início eu disse que Deus mandou Moisés construir, não é, um tabernáculo de acordo com uma planta. Essa planta ela é baseada no que existe no céu, não é? Então é uma cópia. Deus falou: eu quero que você faça assim. Então, em Apocalipse, há um altar também de incenso de ouro diante do trono. João viu um anjo à direita do altar de ouro lá, e esse altar é um altar de incenso. Tá certo? Bom, Deus então disse no capítulo 30, faça um altar para queimar incenso. Então esse altar, irmãos, ele era um altar, não é? Nós encontramos os detalhes dele aqui. Era um altar feito de madeira de acácia, de novo, não é uma peça. A arca era feita também assim, mas este altar ele era feito de madeira de acácia, revestido de ouro, lembrando. Tá tudo bem. Essa aparência de cansado aqui eu sempre tenho, viu, Su? Já é, como diz o meu pai, é o jeito da madeira. Tá certo? Mas eu tô bem, graças a Deus. Então, madeira de acácia revestida com ouro, não é? Por dentro e por fora, sempre lembrando a divindade e a humanidade do Senhor Jesus. Só quero ressaltar aqui que as figuras do tabernáculo todo apontam sempre para Jesus, né? No início eu falei isso aí. Então, lembrando a divindade e a humanidade de Jesus, certo? Por dentro a humanidade, né? E por fora a divindade. Era uma caixa, ela tinha mais ou menos assim 2 palmos quase, 45 centímetros a 50 centímetros de cada lado, era um quadrado, isso, né, era um quadrado assim, mas ela de altura ela tinha o dobro da medida, então era 45 por 45 e 90 centímetros de altura, tá certo? Ela era revestida de ouro e ela tinha também uma coroa, não é? Uma moldura de ouro. E essa moldura, ela aponta para o Senhor Jesus, não é? Tanto na arca como na arca da aliança,
como nesse altar do incenso, ali nós nos lembramos da pessoa, da realeza de Jesus. Essa coroa, ela nos faz lembrar da pessoa de Jesus como rei. Não só como Deus e homem, mas a figura de rei. Não é? E ela também tinha argolas e varas, no mesmo esquema da Arca da Aliança também. Nas suas 4 pontas, não é, haviam como que 4 chifres. Então, nas 4 pontas desse altar, não é, chifres. E essa peça teria que ser inteira, não é? Talvez inteira desde a madeira e depois revestidas. Aí formava uma peça só. Não eram chifres separados ou pontas separadas. Era uma peça inteiriça de ouro. Não é? Os chifres, irmãos, no Antigo Testamento, representam sempre força e autoridade. Não é? Então, é outra lembrança do Senhor Jesus nesse altar de incenso aqui. Não é? Então, era quadrado e alto, não é? Com 4 pontas e com uma moldura, não é? E a posição em que ficava este altar era bem de frente com a Arca da Aliança. Assim, né? A ordem de Deus era para colocar esse altar bem onde assim, bem de frente ao propiciatório, onde ficavam os 2 querubins. O que separava a Arca da Aliança do altar de incenso era exatamente a cortina. Havia uma cortina separando essas 2 peças, né? Porque ela ficava no recinto anterior ao lugar santíssimo. A arca ficava no lugar santíssimo e o altar de incenso ficava de frente para a arca, mas ficava no lugar santo, onde também ficavam a mesa dos pães, não é, da proposição, e o candelabro, tá certo? Então, vocês se lembram que eu citei que o tabernáculo, a figura, lembra assim uma cruz, né? A Arca da Aliança, depois a mesa de um lado, o candelabro do outro, o altar de incenso no meio, né? E lá fora o altar do holocausto, Poxa, me deu um branco aqui. A bacia de bronze, né, onde os sacerdotes se lavavam, e o altar do holocausto. Então, geograficamente falando, é como uma cruz, não é? Juntamente com a disposição das 12 tribos. Então, justamente essa peça aqui pode nos levar a uma ideia de que o altar do incenso ficava bem no meinho, como se fosse o coração, não é, do tabernáculo, da tenda ali. Não é? Isso nos dá uma ideia de que o altar do incenso, que era justamente onde se faziam as orações, onde se queimava o incenso, onde aquela fumaça subia, não é? E enchia o lugar, representando a oração que chegava a Deus, que era aceita por Deus, não é? Então, é o coração, né? É por isso que talvez Jesus tenha dito, uma ocasião, a minha casa, você pode completar essa frase? A minha casa será chamada
Quem vai ser o primeiro aí? Hã? A minha casa será chamada... Eu não estou vendo vocês escrevendo hoje aí, hein? Aí, Renato. A minha casa será chamada casa de oração. Talvez tenha sido uma alusão a esse lugar, exatamente, não é? Porque a oração era uma coisa muito importante, juntamente com a queima do incenso, que nós vamos falar já já. Não é? Então, o coração, o centro, não a coisa principal, mas o centro era a oração, a intercessão. Não é? Nunca sem o sangue, não é? A importância do sangue ali. Muito bem, aí vários responderam. É isso mesmo, casa de oração. O Renato foi mais rápido aí, Renato. Bom, a ordem de Deus com relação ao altar de incenso e os procedimentos ali, não é? É que Arão, a princípio, deveria queimar incenso nele de manhã, no horário da troca do pavio e também da reposição do azeite nas lâmpadas. Olha que coisa interessante, irmãos. Quando Arão entrasse naquele lugar, Arão era o sumo sacerdote, mas ele também funcionava como sacerdote, não é? Então, a princípio, ele deveria, assim, para realizar o serviço sacerdotal, ele deveria entrar e depois de arrumar as lâmpadas do candelabro, ele deveria queimar incenso também, não é? Não só pela manhã, mas à tarde, não é? A queima do incenso, de acordo com Êxodo 30, versículos 7 e 8, deveria ser uma coisa contínua, não é? Contínua. E é bem interessante. Imagine Arão ou um outro sacerdote no seu turno entrando naquele recinto para reacender as lâmpadas do candelabro, né? A troca de azeite e ver se os pavios precisavam ser trocados também. Era um serviço, eu diria, duplo: cuidar do candelabro e queimar incenso ali. Então, isso nos aponta que há uma oração constante, né? Lembrando de Jesus. Não é? O papel que Jesus exerce diante de Deus é um papel, nesse momento aqui da minha fala, é um papel duplo. Não é? Jesus, ele é o responsável pela manutenção do azeite na nossa vida, o azeite que representa o Espírito Santo, o fogo também que representa o Espírito Santo, não é? E a intercessão pelos santos. Jesus intercede por nós junto ao Pai. Não é? Não é interessante isso? Não é? Já apontando que Jesus seria o nosso intercessor. E não qualquer intercessor, mas o melhor intercessor, um poderoso intercessor. Isso é lindo, não é? Então, a intercessão e, assim, por nós e o abastecimento espiritual que tem a ver com a concessão do Espírito Santo. Né? Vocês se lembram quando Jesus ressuscitou? O que aconteceu? Ele, antes de subir, não é? Ele teve alguns encontros com os seus discípulos e ele disse que era necessário ele subir, não é? Era necessário ele ir
junto ao Pai, porque senão o Espírito Santo não viria. E assim não seria cumprida a promessa de Joel ali, né, do profeta Joel. Então, é isso que Jesus faz. Além de interceder por nós, ele nos concede o Espírito Santo. Essa manutenção espiritual por nós, irmãos, é muito linda da parte de Jesus. Não é? Então, que bom que nós não temos um sumo sacerdote que morre, não é? Que bom que o nosso sumo sacerdote morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Então nós louvamos a Deus pela pessoa de Jesus, não é? Então, vendo aquele altar, Jesus ocupa também uma dupla função, que é rei e sacerdote. Vocês se lembram que Jesus, uma vez eu comentei, Jesus ele não é um sacerdote segundo o sacerdócio levítico. Jesus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque, ele era rei e ele era sumo sacerdote também, né? Então, Jesus aqui, representado por esse altar de incenso, né? A coroa lembra que ele é rei, não é? E queimar incenso significa interceder por nós, estar na presença de Deus em favor de alguém, não é? Isso é representado, assim, Jesus é essa pessoa, ele é rei e ele é sacerdote também, não é? É sumo sacerdote. Bom, na realização do serviço nesse altar de incenso, o incenso que deveria ser queimado ali não poderia ser qualquer incenso, não é? Deus deu a listinha para Moisés e falou para ele: Moisés, eu quero esses ingredientes. Quais são eles? Nas nossas Bíblias, irmãos, de acordo com o tempo, os nomes podem variar, não é? Mas na minha tradução, eu peguei essa aqui. O incenso ele era feito com um bálsamo, um tipo de bálsamo, que era uma seiva, não é, de uma árvore chamada estoraque, não é? Era uma seiva meio adocicada, segundo os estudiosos aí, não é? Também tinha que ter um elemento que representasse aqui o mar, era chamado de ônica, que é um molusco do Mar Vermelho ali, não é? Deus falou: eu quero que você pegue esse molusco e use também como o incenso. Também havia um outro ingrediente chamado gálbano, que é uma resina de um arbusto, não é, que era uma resina amarga que servia até como repelente. Há um ingrediente chamado também incenso puro. Era um incenso resultado talvez da seiva de uma árvore, e era um incenso da cor branca, não é? E também, depois de tudo isso aí, né, misturado, porções iguais eram misturadas, era colocado sal. E o sal ele era usado como um tempero e um conservante, não é? Tudo isso era moído, irmãos, moído, e parte do resultado, né, dessa mistura era usado para o incenso, era queimado, não é? E uma parte menor era colocado diante da arca,
não era queimado, não é? E este incenso era considerado um incenso, uma coisa santíssima, se eu posso usar a expressão sagradíssima, era uma coisa exclusiva para o serviço diante do Senhor. Era para o Senhor, inclusive há uma proibição de se fazer esse incenso para uso pessoal. Era proibido e quem fizesse corria o risco de ser morto. Isso está tudo no capítulo 30 de Êxodo, não é? Esse incenso, irmãos, dizem alguns que assim havia ingredientes adocicados, perfumados, não é? Então, tudo isso apontando para Jesus, não é? Como uma pessoa doce, uma pessoa pura, uma pessoa santa, não é? O sal lembra a perpetuidade, não é? E também o perfume de Cristo. Não é? O apóstolo Paulo, ele cita isso, bom perfume de Cristo, que nós possamos ser esse bom perfume de Cristo. Então, todos esses ingredientes apontam para Jesus, não é? E a sua eficácia. O seu serviço eficaz, como sumo sacerdote intercessor por nós, não é? Então, não poderia ser, irmãos, de outra forma. Teria que ser com esses ingredientes. O incenso só seria aceito ali se tivesse todos esses ingredientes. Se não, seria considerado, eu diria, um incenso estranho. Aconteceu uma ocasião, não é? Justamente com Moisés e alguns líderes ali que questionavam a liderança de Moisés, o sacerdócio de Arão, não é? O Coré, Abirão e outros questionaram e eles apresentaram. Moisés orou ao Senhor e o Senhor falou para eles aparecerem com incensário diante de Deus, que Deus demonstraria, não é, quem tinha autoridade sacerdotal ali. E eu sei que essa turminha contra a liderança de Moisés apresentou ao Senhor incenso estranho, não é, colocado em incensários de bronze. Nós vamos ver isso já já também. Quer dizer, duas coisas erradas. Usaram um incenso diferente, o que foi considerado incenso estranho, e também no incensário de bronze, o que não era permitido por Deus. Não é? E uma outra coisa, irmãos, só a fumaça era produzida, por quê? Porque esse incenso era jogado em cima de brasas. Então, essas brasas nesse altar de incenso eram produzidas por um fogo que começou no dia da inauguração do tabernáculo. Foi o próprio Deus quem incendiou o altar do holocausto fora da tenda. Então, olha que coisa interessante. O fogo para acender tanto as lâmpadas do candelabro como para manter as brasas. As primeiras brasas foram tiradas do altar lá de fora e trazidas para dentro. Então esse fogo, essas brasas, não podiam se apagar. Ali tinha que ter brasa queimando, viva. Não é? Brasas vivas. E então o incenso era colocado em cima dessas brasas
E se fossem outras brasas, se a origem do fogo, tanto para o candelabro quanto para o altar de incenso, fossem outras, não é, se a origem, se entrassem dentro do lugar santo com fogo vindo de outro lugar, fora do altar do holocausto, isso era considerado uma abominação. Isso aconteceu com Nadab e Abiú, que eram responsáveis, filhos de Arão, inclusive. Logo no início, irmãos, do tabernáculo, Nadab e Abiú entraram no lugar santo com fogo estranho. Não é? E dizem os teólogos, alguns, que eles entraram, talvez tenham se embriagado, o que era proibido para um sacerdote, não é? Talvez eles tenham entrado ou se embriagaram, acenderam um fogo diferente e entraram ali para queimar incenso. Não é? E isso causou um grande estrago para aqueles dois. Eles foram fulminados no lugar santo. Não é? Então, talvez eles tenham trazido fogo, porque lá o texto diz que eles entraram na presença do Senhor com fogo estranho. Não é? Então, não é entraram de fogo. Talvez eles eram bem instruídos e foram os primeiros a serem instruídos, né, por Moisés. Arão e os seus filhos foram os primeiros sacerdotes. Arão, o sumo sacerdote, e os seus filhos, os sacerdotes. Então, não tinham como errar. Alguma coisa os levou a fazer coisa abominável diante do Senhor. Ofereceram um serviço fora do padrão. Então, irmãos, se o altar do incenso, ou de incenso, representa Jesus, oferecer um serviço como sacerdote de forma errada, isso aborrece ao Senhor, não é aceito pelo Senhor. Nadab e Abiú foram fulminados, tiveram que ser retirados dali, não é? E eles morreram na presença do Senhor. Então, brincar com coisa santa é uma coisa que pode levar à morte, realmente. Viver uma vida pecaminosa, desatenta, ter um coração, não é aquilo que Jesus sempre falou, né? Vocês me honram, Isaías falou isso também. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então é ter um coração dobre diante de Deus, não inteiro, né? Isso pode acontecer. Então, irmãos, nem incenso estranho e nem fogo estranho deveriam ter parte nesse altar de incenso. Só aconteceria isso, irmãos, se o sacerdote bobeasse, por alguma razão, algum desvio, alguma coisa ali, né? E acho que foi isso que aconteceu com Nadab e Abiú. E esse altar, é claro, quando ele foi inaugurado, ele não foi inaugurado sem sangue. A primeira vez, todas as peças do tabernáculo ali eram aspergidas com o sangue. Nenhum serviço, irmãos, é aceito por Deus sem o sangue. Isso aponta para o sacrifício de Jesus, não é? A propiciação, não é? O sangue foi derramado ali no propiciatório, né? O sacerdote, o sumo sacerdote também, o sumo sacerdote não entrava ali sem sangue. Então ele foi inaugurado não sem sangue, ele foi inaugurado com sangue. Então o sumo sacerdote entrou ali e aspergiu sangue nas pontas desse altar.
cada ponta recebeu 7 aspersões de sangue. Não é? O número 7 aponta para a plenitude. Não é? Então, o sangue aponta para o sacrifício de Jesus. Então, tudo lembra Jesus ali nesse altar de incenso. Não é? Muito bem. Nós já estamos quase terminando. Como eu disse, o sacerdote entrava ali e ele entrava com um incensário. O incensário, ele teria que ter, teria que ser de ouro, não é? E ali eram colocadas no incensário as brasas e era produzida uma fumaça. O tempo todo, naquele lugar, ali no lugar santo, havia fumaça. Não é? E Deus falou para Moisés: eu quero que essa fumaça ela cresça porque eu vou conversar com você dali, no meio da fumaça. Não é? O Shekinah, a presença de Deus no meio ali. Não é? E terminando, irmãos, essa parte do altar de incenso, eu falei sobre as argolas. Não é? De novo, as argolas aparecem aqui, como em outras, a gente vai ver também, né, na Arca da Aliança, na mesa dos pães, no altar do holocausto. As argolas estão ali para transporte. As varas, as varas e as argolas lembram que nós somos passageiros, não é? Então, porque aquele holocausto, aquele tabernáculo, desculpem, ele era transportável, ele era móvel, não é? E na hora de transportar, os sacerdotes que carregavam essa peça, eles teriam que cobrir essa peça. E é uma coisa muito interessante, haviam 2 coberturas para o altar de incenso. A primeira era uma cobertura de um tecido azul e uma segunda cobertura de couro de animal. Olha que coisa interessante. Nessa cobertura do altar de incenso também nós lembramos da divindade e da humanidade de Jesus. O tecido azul, lembrando que Jesus veio do céu, que ele era do Pai, ele era divino, não é? E o couro de animal, lembrando que Jesus, o Cristo se fez homem, não é? Nós vemos nessa peça aqui o altar de incenso Jesus, o Deus homem. Olha que coisa interessante, essas representações, não é? Esta cobertura, o couro e o tecido azul. Quem olhasse ali, dizem alguns irmãos, que esta peça, há uma dúvida, não é claro o texto, porque era uma peça pequena, mas deveria ser carregada, no mínimo, por 2 sacerdotes. Porque ter 45 centímetros não daria para 4, talvez, carregar. Alguns sugerem que esse altar, por ser pequeno, só tinha 2 argolas. Uma de um lado, outra de outro. E 2 varas, aí ficava um sacerdote atrás e um sacerdote na frente. Não 4 sacerdotes. Isso é uma conjectura, não é? Então, alguns chegam a dizer o seguinte, que os 2 sacerdotes que carregavam esta arca e ela, por ter uma argola só de cada lado, ela ficava balançando, não é? E dentro dessa sugestão aí de 2 argolas só,
chegam a pensar que esse movimento é como se ela representasse uma continuidade diante de Deus com a intercessão na hora do transporte, na hora que eles levantavam o acampamento. Ela não funcionava por causa da sua cobertura, não é, no transporte, mas o movimento poderia representar a intercessão constante, não é, sacerdotal. É interessante isso, né? Eu prefiro pensar nas 4 argolas. Mesmo com 2 sacerdotes só, né, um na frente e o outro atrás, mas representa a nossa peregrinação, não é? Ou o tempo de Jesus aqui, não é? Em João 17, Jesus executa esse papel intercessório por nós, não é? Inclusive algumas Bíblias trazem a oração intercessória de Jesus ali em João, no capítulo. Deixa eu olhar aqui. No capítulo. Depois do 14, não é? Jesus intercede por nós. Vocês se lembram disso? Né? Olha aí. Capítulo 17. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Não é? Então ele faz essa oração aqui, eu diria uma sacerdotal. É o cumprimento do altar de incenso ali. Jesus, diante do Pai, oferece esse serviço, não é? Então, ao olharmos, irmãos, para algum desenho, você pode procurar na internet, não é? As figuras do altar de incenso. E não só isso, irmãos, eu diria assim, há uma aplicação para nós também nisso tudo. Se a oração é importante, foi importante para Jesus, não é? E os apóstolos, eles mencionam isso, né? Pedro fala sobre isso, João fala sobre isso, que nós, porque cremos em Jesus, fomos feitos reino e sacerdócio, não é? E sacerdotes. Porque estamos ligados a Jesus, nós também somos sacerdotes. Só Ele é sumo, nós somos sacerdotes, não é? E somos reis, e somos reis também, fomos feitos reis. Nós podemos exercer este papel intercessório, não é? Orar uns pelos outros, como irmãos, pela nossa família, orar pelos nossos vizinhos, orar pelo próximo, não é? Buscar a Deus por nós mesmos, porque precisamos. Não é? A oração ela é importante. Jesus nos ensinou a orar. Não é? Jesus convidou seus discípulos a orar com ele. Jesus ensinou a oração aos discípulos. Não é? Uma fórmula, eu diria assim, não é? Completa, né? Incluindo o nosso papel diante de Deus, nosso papel diante do outro, não é? E o nosso papel quanto à nossa vida pessoal. Não é? Eu acho que engloba tudo ali, não é? A oração que Jesus ensinou: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa parte Jesus, ele menciona a autoridade, a grandeza,
a primazia do nosso Pai, não é? O reconhecimento nosso de quem é Deus. Jesus nos ensina a nos posicionarmos diante de Deus reconhecendo a sua autoridade, não é? O seu domínio. Depois ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus, nessas pequenas frases, nos ensina a pedir o básico. Está aqui, não é? Olha, dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas. Lembrando que ao pedirmos que Deus nos perdoe, nós temos que fazer um exame de consciência aqui, porque Jesus diz assim, nos perdoe na medida em que perdoamos também. Não é? E ele até ensinou que se não perdoarmos, o nosso Pai também não vai nos perdoar. Eu acredito, irmãos, que essas palavras são literais. Pedir perdão e não perdoar é uma incoerência. É querer de Deus, não é? O que está vinculado a um dever nosso. Não é? Então, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes, agora uma oração pessoal, não é? De dependência, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é uma oração simples, mas tão profunda. Não é? Nós, como sacerdotes agora, não é? O véu já foi rasgado, e agora, irmãos, a intercessão está junto ao trono de Deus ali. Dá para entender ali a arca, a cortina e o altar de incenso. Agora não tem mais a cortina. Por isso que o autor de Hebreus diz que devemos nos aproximar de Deus com ousadia, pelo novo e vivo caminho, isto é, a carne de Jesus, não é? Abriu, rasgou o véu e a gente pode entrar na presença do Senhor ali e desfrutar da sua presença e abrir o nosso coração e rasgar o nosso coração e interceder. Porque a intercessão de Jesus nós já temos, irmãos. Nós já temos garantida, não é? É 100%. É isso que eu tinha para hoje. Eu acho que o altar de incenso, quando bem observado, ele nos leva a valorizar o serviço de Jesus. Não é? Perfeito, perfeito. E que nós possamos nos lembrar sempre, não é nos nossos méritos. Por isso que toda a oração que devemos fazer, nós devemos incluir no final, em nome de Jesus, que significa nos méritos de Jesus. Lembrando que sem o sangue de Jesus, a intercessão ela não funcionava. Por isso que o altar lá teve que ser ungido com sangue. Porque sem o sangue não há intercessão que funcione. É sempre pelo sangue. Carmesim. Não é legal isso, irmãos? É maravilhoso, não é? Então, antes de nós orarmos, eu queria lembrar, a Regiane pediu para lembrar que vai ter PG agora no final de semana. Virtual, mas vai ter PG. Tá certo? Uma outra coisa, irmãos, a gente vai trazendo as informações para, se tudo correr bem, para a volta dos nossos cultos presenciais. Tá certo?
toda a informação importante que vocês souberem, eu vou pedir que vocês nos ajudem, não é? Se tiver uma informação, por exemplo, é proibido a presença de idosos, um exemplo, né? Porque os idosos fazem parte do grupo de risco. Mas até onde eu sei, o protocolo não proíbe, ele recomenda, não é? Desde que tomadas todas as providências, não é? Eles podem participar, desde que nós sigamos os protocolos, né? A gente está, assim, já providenciamos o álcool, já providenciamos aquela coisinha de apertar, que o pé aperta e já sai o álcool, nós já temos aquele aparelhinho para aferir a temperatura, a gente conta também com o apoio dos nossos diáconos e diaconisas, não é? O Zé Luiz, a Vera já estão entrando em contato aí, porque na ceia nós pretendemos, não é? Fazer 2 cultos, dependendo da quantidade de irmãos, e nós vamos ter que fazer uma inscrição, porque não podemos ter mais do que 30%. Né? Eu preciso rever, inclusive, as normas aqui da nossa prefeitura. Se mais de 30% quiserem estar num culto só, não vai ser possível. Então, são detalhes importantes, né? Mas que a gente precisa se inteirar, tá bom? E então, sábado PG vai ter, e está em pé aí o desejo, a vontade de retornarmos na próxima ceia. E vamos ver o que vai acontecer. Tá bom, irmãos? Nós vamos orar agradecendo ao Senhor. E eu fiquei muito feliz por saber que alguns irmãos que passaram aí pelo Covid, né? Uns mais, outros menos, estão bem, graças a Deus, estão recuperados e alguns já voltaram a trabalhar. Então nós glorificamos a Deus, agradecemos pela cura desses irmãos. Outros ainda estão no tratamento, se cuidando, né? E devemos ser assim, né? E não devemos nos esquecer, irmãos, uso de álcool, máscara, não é? Acho que talvez sejam os 2 procedimentos mais importantes nesse momento aí, né? Evitar muitos abraços, evitar aglomeração também, tá bom? IV, glória a Deus, né? Ok, irmãos, vamos agradecer a Deus? Eu convido você a orar comigo. Se você se lembrar de alguém aí nesse momento, ore, interceda, não é? Há textos bíblicos que recomendam que nós devemos orar. Orar em todo tempo, não cessar de orar, não é? Orai sem cessar, e aí vai. Orai pelas autoridades e assim por diante. Vamos lá? Senhor querido, graças nós te damos mais uma vez por este tempo. Senhor, que este pequeno estudo da tua palavra, trazendo hoje a evidência do valor do altar de incenso ali no tabernáculo, sempre apontando para a pessoa de Jesus, que isso possa mexer conosco, possamos olhar e perceber, Pai querido, a importância do papel de Jesus como sumo sacerdote intercessor. Aliás, ele conhece
as nossas dores, ele passou pelo que nós passamos, ele sofreu, ele foi humilhado, foi perseguido, ele foi tentado em tudo, não é? Mas ele não caiu em tentação, ele não pecou. Por isso, ele assumiu esse papel de intercessor, de sumo sacerdote perfeito. E não foi aqui, neste tabernáculo terrestre, que ele entrou. Foi aí, diante do Senhor. Ele entrou, ofereceu a si mesmo por nós. Ele entrou com seu próprio sangue, como um cordeiro sem pecado. Por isso que ele está assentado num lugar especial de honra. Por isso ele tem todo o poder, o controle. Por isso ele reina. Ele merece. É justo a coroa em sua cabeça. É justo o nome acima de todos os nomes. Ó Senhor, nós te adoramos porque o Senhor nos permitiu fazer parte deste grupo que crê no Senhor Jesus, que crê no Senhor, que se arrependeu, não é? Esse grupo que se arrependeu dos seus pecados e chamou Jesus de Senhor, reconheceu Jesus como Senhor, pelo Espírito Santo que nos convence. Ó Senhor, obrigado por este grande e perfeito papel. Mas nós aprendemos com o altar de incenso também que é preciso orar. E nós oramos, ó Deus, nós pedimos pelos nossos irmãos, pedimos por aqueles que ainda não te conhecem, pedimos por aqueles que têm passado por algumas necessidades, pedimos que o Senhor clareie o nosso entendimento, pedimos pelas nossas famílias, pedimos por nós mesmos, Pai querido. Te agradecemos pelo acesso que foi criado por Jesus. Hoje nós podemos desfrutar da Tua presença santa, maravilhosa. Obrigado, Senhor, pelo Teu plano perfeito. Nós te agradecemos, pedimos que a Tua paz e a Tua graça esteja sobre cada um que está assistindo, sobre cada lar, sobre cada família. Em tudo nós somos agradecidos, Pai querido. Oramos pelas autoridades, ó Deus, todas elas, e que parecem estar perdidas no meio deste turbilhão pandêmico. Pedimos que o Senhor conceda sabedoria, graça, inteligência. Senhor querido, pedimos que esta vacina, ela chegue, Senhor querido, a tempo de salvar muitas vidas. Guarda os profissionais, ó Deus, que estão nos hospitais, médicos, enfermeiros, diretores de hospitais. Guarde aqueles que estão, Senhor, passando por essa necessidade, que contraíram, Senhor, o vírus da Covid-19. Em nome de Jesus, ó Deus, pedimos que a Tua misericórdia se manifeste, Senhor. Tu sabes de todas as coisas e nós não sabemos. É o Senhor quem sabe. Então, nós pedimos que o Senhor estenda o Teu braço de misericórdia e de bondade. Abençoe, Senhor, aqueles irmãos que estão enfermos, passando por alguma necessidade. Aqueles que estão desempregados. Eu sei que o Senhor abre portas, Pai querido, onde não há portas. O Senhor cria portas e as abre. O Senhor também abre as portas que estão fechadas. Então, Senhor querido, que nada venha faltar aos meus irmãos. Ajuda-nos a ser solidários neste momento. Que a igreja do Senhor em Calmon Viana seja uma igreja liberal, generosa, solidária. Que possamos, sabendo que existe algum irmão em necessidade, que possamos ser próximos, urgentes. Senhor querido, que a igreja do Senhor não passe ao lado do necessitado.
que não nos desviemos do nosso compromisso de sermos representantes do Senhor Jesus. Me lembro, Senhor, que Jesus disse assim: quando vocês fizerem a um desses pequeninos, vocês fizeram a mim. Então, Senhor querido, que nos lembremos disso e que façamos aquilo que precisamos fazer. Nos dá esta santa ousadia de cumprirmos a nossa obrigação, Senhor. Em nome de Jesus, sejamos uma igreja relevante, uma comunidade que não só te adora, mas te adora na prática, Senhor. Não te adora simplesmente ali dentro do templo, mas te adora em todo o tempo. É isso, Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Fica com os meus irmãos, fica com a gente, Senhor. Em tudo nos dirige. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço. Querendo Deus, daqui a pouco a gente se vê, né, presencialmente. Agora é um momento aí, se vocês quiserem se cumprimentar virtualmente. Deus abençoe, Vânia. Deus abençoe, Renato. A paz. Quem mais aí? Salu, abraço, Salu. Você já está em Mogi, Salu? Já, né? Ô, Aldenir, abraço para você, para Miriam, viu? Ei, Tiago. E daí, os louvores, já prepararam lá ou não? Tá tudo certo? Eli, Deus abençoe. A esposa também. Ah, legal, Salu. Jotinha, Deus abençoe. Milena, a paz. Márcia e Marcão, Deus abençoe. Cris, deixa eu ver, Cris, o que você falou aqui? Deixa eu ver aqui. Não, Cris, não. Tem os livros novos aqui, ó. Aqui, ó. Né? Os outros, para dizer que eu li 100%, eu não li, não. Porque eu gosto de ler partes, né? E assim, por partes. Mas assim, eu acho que uns 70% eu já passei por eles aí. Se você quiser algum livro emprestado, eu empresto, tá? Vanessa, Deus abençoe. Meire, boa noite, Deus abençoe, a paz. Deli, Walter, Deus abençoe. Val, Deus abençoe. Isabel, Deus abençoe. Sônia, Deus abençoe também. Valeu, Thiago. Legal, tudo certo, beleza. Renato, dá um abraço na Miriam e na Nicole, viu? Tô com saudade delas. Ô, Éder, Deus abençoe você também. Agora que eu me lembrei, Éder. Isso, legal. Rê, abraço no Robinho. Oba, ô, José Fernandes, Deus abençoe você. Um abraço aí também na Sônia. Oi, Lidiane, a paz. Um abraço no Jonatas. Adriana, Deus abençoe. A paz do Senhor, boa noite. Dá um abraço aí nesse teu menino aí, nesse tal de Lucas aí. Um abraço, Lucas. A paz, é Luiz, abençoe. Um abraço na Leni também. Marcão, Deus abençoe, Marcão. Laudi Oliveira. Eu não conheço você, Laudi. Deus abençoe você. Obrigado pela assistência, viu?
Valeu, Renato. Enéas. Ô, Enéas. Não esqueci não, Enéas. Deus abençoe. A paz. Obrigado, Lidiane. Deus abençoe. Dai. A paz do Senhor para você. Ok, irmãos. Parou já aqui. Eu vou concluir, tá bom? Deus abençoe e até a próxima, se Ele quiser. Valdeban! Valdeban, Valdeban. Tô saindo, Valdeban. Deus abençoe você aí. Um abraço em todas. Em todo mundo aí. Oh, delícia! A jabuticaba, acabamos com elas. Obrigado, viu? Deus abençoe. Muito legal. Um cheiro, Deban. Tá bom, com esse cheiro eu concluo aqui. Deus abençoe a todos.